Para começar, eu convido os nossos diretores Gustavo Casaroto e Robledo Lusa para se juntarem a mim para iniciarmos as nossas conversas de hoje. Bem-vindos! É muito bom ter vocês aqui celebrando mais um dia do cliente. Bom, gente, muito boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Feliz da vida. Vamos nos divertir muito hoje de tarde. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo aí. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer muito grande. E a gente está trazendo coisas bem legais para vocês que a gente espera que vocês gostem. Obrigado, senhores. O nosso papo de hoje será dividido em dois momentos. No primeiro momento, o Robledo, que esteve no Conar em São Paulo, agora em agosto, junto de nosso time, lançando produtos e acompanhando as novidades, vai nos trazer os principais insights que rolaram por lá. Depois, Gustavo vai nos apresentar a nova geração de produtos da Metadados, que também lançamos no Conar. Então, Robledo, eu também estive no Conar, que é o maior evento de RH da América Latina, e sei que teve muita troca de experiências, palestras, lançamentos. De tudo o que aconteceu, o que você trouxe para compartilhar conosco hoje? Fernando e todos aqueles que nos acompanham, assim, houve muita coisa interessante, né? Tanto em termos de tendências do mercado, como em termos de temas que estão sendo discutidos. Eu acho que isso assim é fundamental a gente trazer, mas teve uma palestra que para mim foi mais interessante, mais impressionante, foi do Denis Penel. Ele é o diretor executivo da World Employment Confederation. Ela é uma organização privada que trata da questão do emprego no mundo inteiro. E ele trouxe números interessantes para a gente entender o que está acontecendo no comportamento das pessoas, né, em termos de trabalho, em termos de orientação de trabalho, mas o foco que eu vou dar aqui é um dos elementos que ele trouxe na palestra dele. Então eu vou trazer muito conteúdo aqui, gente, de estudos que estão sendo realizados, que foram realizados em vários lugares do mundo. Alguns desses estudos são globais, então percorrem também a América Latina, outros eles acabam pegando somente alguns países, né, Estados Unidos, Europa, eventualmente a Ásia também, mas a gente consegue já observar algumas tendências que parecem repetir em maior ou menor grau em todos os países, tá? Então eu vou trazer esse conteúdo, eu quero conversar, porque tem muita coisa interessante aqui. Há um contexto, nós estamos falando de estudos de 2021, 2022 e 2023, tá? Então há um contexto que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que o que permeia todo esse cenário é a influência que a pandemia teve no comportamento das pessoas em relação ao trabalho. E o elemento central, e é dessa forma que eu pretendo concluir a minha fala, é falar um pouco de uma coisa que talvez seja fundamental para profissionais da área de RH e que é pouco falado, que é o gap de expectativa entre aquilo que os empregados esperam das empresas para as quais trabalham e aquilo que os empregadores esperam dessas pessoas como entrega por fazerem parte de suas equipes. E aqui há um enorme desafio a ser transposto, no sentido das empresas entenderem essas demandas das suas equipes e, ao mesmo tempo, terem clareza daquilo que eles esperam também que esses profissionais possam entregar para as suas organizações. Tá? Então, eu que estou falando aqui, meu nome é Robledo, né? Eu sou o Chief Growth Officer da Metadados, e a minha área de trabalho dentro da Metadados é diretamente com o crescimento e a sustentabilidade da empresa, também no nível financeiro, e eu também estou muito conectado, não sozinho, obviamente, também com todos os meus colegas diretores e todos os nossos colegas da empresa, na sustentação desse esforço contínuo de criar esse clima de trabalho que seja saudável, criativo, feliz para nós e para todos os nossos colaboradores. Eu me considero um estudioso do comportamento humano, da cultura e das sociedades. Minha formação é em filosofia, sou mestre em educação, atualmente sou aluno do curso de psicologia. Tá? Já trabalhei também como professor universitário, sou músico amador e um nerd que tenta ser discreto, mas às vezes eu me entrego. Tá, pessoal? Então vamos lá. Acho que um primeiro dado aqui interessante para a gente pensar quando se fala da situação atual, esse número aqui ele espelha o quê? Ele espelha a escassez que existe hoje, como ela é vista no mundo, para pessoas de mais de 17 anos. A gente está falando escassez no nível global em termos de talento.
O que é interessante é quando a gente olha nesse número assim, vocês vão perceber, porque esse número é a extração da percepção de executivos quanto às dificuldades que eles têm para ocupar vagas com talentos. Vocês vão perceber que nos últimos 10 anos houve cada vez mais um crescimento das pessoas que têm cargos de liderança na percepção de que eles estão tendo dificuldades para encontrar talentos que possam atender às suas expectativas. Então esse é um dado importante. Eu acho que isso é importante, nós vamos partir para outras informações que são interessantes, mas esse é um dado importante. Existe uma percepção em geral, não somente para vocês que trabalham na área de recursos humanos, mas em geral, em todas as áreas, não somente no nosso país, mas em vários países do mundo, para não dizer a maioria dos países, de que falta talento. Isso é uma coisa curiosa quando a gente pensa que no cenário de pandemia houve uma retração da economia global, não somente no Brasil, mas global. E quando há retração da economia, há uma tendência de aumento do desemprego e de uma maior oferta da força de trabalho. E, na realidade, mesmo havendo isso, nós percebemos que houve um recuo no nosso país mais recentemente das taxas de desemprego, mas isso não significa necessariamente que quando o desemprego está alto, as empresas, em geral, têm facilidade para ocupar suas vagas de talentos. Então, isso é uma questão importante a gente pensar, né, que escassez de talento e ocupação do trabalho não é necessariamente a mesma coisa. Quando nós trazemos esse dado estratificado, nós podemos falar aqui, vocês vão ver aqui o Brasil, né? Esse aqui é um dado desse ano, tá? Saiu esse ano, tá? É o Manpower Global Talent Shortage Survey. Saiu esse ano esse resultado. No Brasil, 80% dos executivos disseram que tem escassez de talento. Sabe o que quer dizer isso? 8 em cada 10. Tá? Vamos adiante. Aqui vocês talvez tenham dificuldade para ver com clareza esse gráfico aqui, ele está um pouquinho tênue, né? As escritas. Mas isso aqui, pensando o cenário pós-pandêmico, entrevistando os profissionais, a questão é o seguinte, a pergunta é, quem que você considera como partes responsáveis para garantir uma melhoria no ambiente de trabalho, a evolução do ambiente de trabalho? Gente, 80% responderam os empregadores, ou seja, as empresas. 73% do governo. Então quer dizer que hoje as pessoas esperam mais na melhoria das suas condições de trabalho, das suas oportunidades de trabalho das empresas do que das instituições públicas. E isso parece pouco, mas é muito importante, muito significativo. Outro dado importante, talvez alguns de vocês estão confrontando com isso, mas acreditem, se vocês não se confrontam com isso, esse aqui é um dado dos Estados Unidos, mas já tem assim informações próximas também no Brasil que a gente poderia dizer que já estão acontecendo movimentações parecidas, tá? 41% das pessoas estão considerando abandonar o seu emprego atual. Considerando seriamente abandonar o seu emprego atual. Tá? Agora a gente poderia dizer, mas talvez será que é esse número aqui no nosso país? Será que esse número na minha realidade? Eu vou dizer para vocês, não é porque as pessoas não abandonam o emprego que elas não considerariam abandonar o emprego. Então nós começamos falando aqui um pouco da escassez de talentos, depois nós avançamos um pouquinho mais nessa questão de escassez que no Brasil ela é muito forte, e nós estamos percebendo também que praticamente metade das pessoas estão querendo abandonar os seus empregos atuais. Um fato que é importante, eu não trouxe aqui dados, né, porque até para não carregar demais na apresentação, mas eu acho assim que há um outro dado importante que a gente pode considerar quando a gente fala disso, que também já foi levantado, é que as pessoas elas entendem que e vai aparecer algumas informações posteriores que vão convergir para isso, que elas têm uma expectativa em relação à sua posição profissional hoje que de longe não é atendida. Né? Então nós temos uma ideia de abandono que chega perto da metade e nós temos também essa ideia de que as expectativas em relação à posição atual que as pessoas ocupam nas empresas, ela está bastante aquém, né, as entregas em relação às expectativas. Tá? Aqui nós temos aqui eu trouxe dados de 2 estudos. Em alguns momentos eles vão ser um pouco mais convergentes, outros um pouco menos. E aqui a gente começa a lidar com uma realidade interessante para o nosso momento, tá? Eu acho que aqui tem alguns pontos chaves que talvez sejam aqueles até que mais me motivaram a compartilhar isso com vocês, tá? Razões que levam as pessoas a sair do seu emprego atual, tá?
Vocês vão notar, eles falam em drivers aqui. O que são drivers? São grupos que têm afinidade. Tá? Então, vocês vão notar que no primeiro grupo, à esquerda aqui, é qualidade de vida, que corresponde a 74%. Quais são as questões que as pessoas... Aqui as pessoas podiam responder mais do que uma questão, então por isso que vai ter uma concentração que vai ser superior a 100%. A primeira, número 1 aqui, no primeiro grupo, é que as pessoas, é como se elas respondessem, eu quero melhorar a minha qualidade de vida. A segunda, eu quero mais flexibilidade no meu trabalho. Né? E outra interessantíssima, tá? Apesar do percentual ser menor, eu estou reconsiderando o papel que o trabalho tem na minha vida. Então esse drive aqui, que nós estamos falando de 74%, ele é o principal. Mas vamos ver os números do drive que está abaixo, tá? Que vocês vão notar que o primeiro, 46, está acima do 44, que era o topo da primeira demonstração. E o 33 está acima dos 32, tá? O que são isso? Eu estou procurando um salário melhor e eu estou procurando melhores recompensas. Tá? Aqui nós podemos falar de benefícios, de reconhecimentos, de progressões, tem uma série de coisas que vão aparecer depois. No terceiro drive aqui já vai aparecer a questão do alinhamento de valores, tá? Que eu acho que também é algo importante. Mas vocês vão notar, e eu acho que isso é importante, tá, gente? Para a gente entender esses movimentos que eles estão cada vez mais fortes no mercado em que todos nós atuamos. Uma preocupação com a qualidade de vida, mas uma preocupação com algo que é bem tradicional e bem básico, que é o retorno também financeiro e a possibilidade de progressão na carreira. Tá? Então são dois aspectos assim que a gente poderia dizer, ou é uma coisa ou outra. Não, as pessoas estão em busca dessas duas metas. Tá? Aqui tem um outro estudo também do McKinsey, tá, gente, já de 2022, que é as razões principais, as top reasons, né, para as pessoas se demitirem do emprego anterior. Isso aqui no período de 21 de abril de 2021 a abril de 2022, tá? Qual é o item número 1 aqui, das principais razões, né? Essa falta de desenvolvimento na carreira e o próprio avanço na carreira, de desenvolvimento e avanço na carreira. Então, seja de um lado o desenvolvimento da pessoa e de outro o próprio avanço. Então, tem um aspecto que é um aspecto de formação, de preparação, que vai aparecer muito agora, mas também tem esse outro aspecto que é esse aspecto de avanço, né, de poder galgar melhores cargos, de poder subir um pouco mais. O segundo, gente, a inadequação total da compensação, ou seja, aqui nós estamos falando de remuneração e recompensa. Então, se o primeiro é avanço na carreira, o segundo é remuneração e recompensa. Terceiro, fundamental, tá? Depois o Gustavo acho que vai falar também um pouquinho sobre isso, tá? Uma liderança que não cuida e não inspira, certo? Então ontem mesmo, né, acho que o Jefferson e a Nay, eles estrelaram um vídeo que foi posto no YouTube, recomendo a todos vocês escutarem, assistirem, né, falando sobre liderança. Então, gente, aqui nós estamos falando assim, se for pegar os três principais, desenvolvimento na carreira, obviamente a liderança tem tudo a ver com esses três e com todos que estão aqui, tá? Mas nós estamos falando aqui da questão da preocupação com o desenvolvimento e avanço na carreira das pessoas, com a questão da compensação, que nós estamos falando de remuneração e recompensa, e com o perfil da liderança, de uma liderança que esteja mais próxima das pessoas, cuidando e inspirando, certo? Porque aí eu acho que tem um dado importante, qual é o quarto? É uma falta de significado no trabalho. Tá? Então, sim, gente, a gente não vai dizer que o significado não seja importante. Mas também, se vocês forem recordar, né, se a gente for recordar lá a hierarquia das necessidades de Maslow, a autorrealização ela vai aparecer no topo, né, da hierarquia. E as pessoas elas foram muito ativadas durante a pandemia pelas suas preocupações com a segurança, tá? De um lado, nós estamos falando de segurança de saúde, então vai aparecer, vocês vão ver muito essa questão aqui da preocupação com saúde e bem-estar, mas também eu acho que tem um outro aspecto que é significativo que a gente tem que colocar, que é também a segurança no trabalho, tanto no sentido de saúde mental, quanto qual a preocupação que a empresa demonstra ter com as pessoas no sentido do seu desenvolvimento e de dar um ambiente seguro para se trabalhar. Aqui tem um dado interessante, é da Allianz, né, que foi realizado em 2022, tá, que eles consideraram 3 atitudes no trabalho, tá, segundo os perfis que eles identificaram, e tem tudo a ver
com essa explanação anterior, assim, com esse desenho do gráfico anterior. Eles consideraram 3 personas: o racionalista, o realista e o idealista. Tá? O que é o racionalista? Aquele que faz o cálculo, tá, gente? Que ele está de olho no quê? É no ganho. Tá? Está no ganho. Ganho financeiro em primeiro lugar. O que é o idealista? O idealista é aquele que está com o centro dele de gravidade em torno do significado e alinhamento de valores. E o realista é aquele que vai buscar um equilíbrio entre essas duas coisas, tá? Então vocês vão perceber aqui que a maior concentração está entre realistas e racionalistas, e o maior público é o realista. Então, quer dizer, as pessoas, vocês vão ver praticamente metade aqui das pessoas nesse estudo deles, que foi realizado em 8 países, elas estão querendo conciliar o bem-estar, alinhamento de valores, preocupação, né, com a saúde, tanto física quanto psicológica, mas do outro lado também, com desenvolvimento de carreira, remuneração e recompensa. Certo? O que você mais valoriza no seu trabalho? E aqui cada um podia escolher 3 respostas, tá? Aqui nessa apresentação, a gente já tem aqui uma segregação, que nem na anterior, em relação às gerações, tá? Então, vocês vão ver geração Z, Millennials, geração X e Boomers, tá? A maior concentração vai acontecer na estabilidade no trabalho, tá? É óbvio, gente, quando a gente fala estabilidade no trabalho, a gente não está dizendo simplesmente que eu tenho garantia de estabilidade, que eu nunca vou ser demitido. Mas nós estamos falando de um ambiente que tem estabilidade, que tem previsibilidade, né, onde as pessoas possam desenvolver suas potencialidades, elas possam também cometer erros, aprender nesse processo, né, e ter um ambiente que seja amigável, que seja saudável, tá? E aí vocês vão perceber que, apesar da geração Z ela ser uma geração que é muito associada, né, à questão de não querer tanto essa estabilidade, ela também, apesar de ter números menores do que as outras gerações, ela também aparece com um número significativo nessa questão, tá? Então eu acho que é um dado também importantíssimo, porque é que a gente traz muito senso comum, às vezes, nas nossas avaliações, né? E a gente entende assim, não, a pessoa que é um boomer, que é uma geração X, ele quer estabilidade, quer ficar parado, o outro quer risco. Não, vamos levar em conta que houve todo um movimento assim, de booms das startups associado também a uma grande quantidade de liquidez no mercado, ou seja, estava se colocando muito dinheiro em negócios de risco. Hoje existe uma escassez maior. E essa geração Z e os millennials foram os que mais pagaram com essa instabilidade, gente. Eles conseguiram avançar muito, às vezes, em carreira num curto espaço de tempo, mas num determinado momento estava tendo reconhecimento, tendo um bom salário, trabalhando numa boa empresa, no momento seguinte está desempregado. Então isso foi muito a história desses últimos anos, tá? Item 2 aqui, que a pessoa entende como algo que valoriza, uma compensação justa. Eu sei que só aqui a gente teria conversa, né, para 2 dias, né? Mas sim. E o terceiro, um balanço, um equilíbrio, né, na questão de vida e trabalho. Certo? Então, quando a gente pega esses 3 primeiros, eu acho que eles são emblemáticos, até porque eles se destacam dos demais. Nós estamos falando de estabilidade no trabalho, um ambiente estável e seguro, compensação justa e equilíbrio entre vida e trabalho. Esses 3 aspectos eu acho que são muito importantes para a gente entender como isso norteia e deve nortear os esforços que serão realizados, né, pelos RHs mais bem sucedidos nos próximos anos, não só nos próximos, mas a partir desse ano, para conseguir atrair e reter mais as pessoas. Tá, vamos avançando aqui. Outro estudo também falando sobre prioridades. Aqui eu não vou me deter muito, aqui tem uma variação antes da pandemia, durante a pandemia e no pós-pandêmico aqui, tá? Então vocês vão notar que qualidade de vida e equilíbrio entre vida e trabalho começou a se destacar na frente. Trabalhar numa empresa que garante minha saúde e meu bem-estar veio lá de 5º no período anterior à pandemia para se transformar em 2º. Garantia de um salário confortável, de um salário que dê condições para a pessoa viver bem. Isso caiu, sim, de primeiro, mas está ali na cabeça entre os 3 e vai aparecer em 4º, sim, um senso de propósito no trabalho. Tá?
Óbvio, a pandemia trouxe outros aspectos, como a necessidade de se sentir conectado com colegas, da visibilidade, recompensa, etc. Mas vocês vão notar, mais uma vez, ratificando equilíbrio, remuneração e preocupação com saúde e bem-estar. Esse dado aqui também é interessante, da JLL, tá? Qual que é a distância, o gap, né, entre aquilo que as pessoas esperam e aquilo que está sendo entregue, tá? Então, em relação à flexibilidade de horários, né? Então, se eu posso escolher meus horários de trabalho e ter flexibilidade nas minhas agendas, 60% esperaram isso, 39% só das empresas entrevistadas entregaram. Quando eu penso assim, tem um dia menos de trabalho, que é um grande desafio, gente, para todas as empresas, tá? 56% disseram que sim, apenas 29% desse grupo entregaram, né? Estar disponível, né, de forma limitada nos feriados, não estar disponível, tal, mesma coisa, 50-28. Tá? Então a gente percebe aqui um gap entre expectativas e entregas. Aí, quando a gente chega nessa hora aqui, eu vou pegar a apresentação, isso aqui é do próprio painel. Qual é que é o balanço aqui, já caminhando para a parte final dessa minha fala? O balanço é que a expectativa dos empregados hoje, cada vez mais é pelo quê? Flexibilidade. Em que sentido? Flexibilidade. Tempo de trabalho customizado, ou seja, que eu consiga ter alguma margem de manobra no meu trabalho, ou seja, para eu adequar o trabalho também às minhas demandas e necessidades, e ter também mais escolhas no espaço de trabalho, certo? Poder exercer um nível maior de escolha no espaço de trabalho. Autonomia. Autonomia em relação ao quê? A gente fala muito autonomia em tomada de decisão, tá? Mas uma coisa que pega, não estou dizendo que isso não seja importante, mas uma coisa que pega aqui, que é importante se ter em vista, é autonomia no conteúdo da organização do trabalho, ou seja, naquilo que se trabalha e em como se organiza esse trabalho para que ele seja executado. Quando a gente fala em conteúdo do trabalho, e depois vai aparecer um item importante no meu último slide, assim, é que o conteúdo do trabalho é com que eu trabalho. E aí eu vou repetir isso depois, porque eu acho que é importante, e fundamental, eu estou conseguindo ter tarefas onde desenvolvo minhas habilidades, onde eu exerço os meus talentos, onde eu consigo ser desafiado na medida que eu quero ser desafiado. Então é importante que a gente não somente dê o reconhecimento, dê salários, mas também permita trajetórias onde as pessoas possam exercer as suas habilidades e competências. Apoio e orientação em termos de gerenciamento de carreira, tá? E aqui nós estamos falando também muito da liderança, que as pessoas possam receber apoio e orientação sobre os caminhos que elas podem seguir, sobre como elas podem se desenvolver, né? Sobre que alternativas elas possuem no sentido de poder percorrer certos caminhos, quais são os ganhos e as perdas de determinadas trilhas que se seguirem, sempre no nível do aconselhamento, tá, gente? Eu acho que é importante que se saiba que mesmo os profissionais de maior senioridade, eles não têm respostas, eles têm orientações, eles podem exercer trocas de experiência, mas eles não têm como dizer, faça isso que é o melhor. Agora, uma pessoa, um profissional que tem um bom percurso, ele consegue dizer, olha, as consequências muitas vezes seguem um caminho assim, podem ser essas, aqui podem ser essas, aqui você pode buscar um conhecimento, aqui você pode buscar uma formação. Então, quer dizer, essa troca, e a gente está falando de senioridade, mas isso também pode se estender num âmbito 360 graus, com todos os colegas. A gente tem que aprender também a trabalhar nesse nível colaborativo. E aí vem o próximo item, o gerenciamento colaborativo, tá? Ou seja, que a pessoa possa participar ativamente também no gerenciamento das suas atividades. É óbvio que nas relações de trabalho existem os papéis de liderança, mas que as pessoas possam participar. Então, é uma demanda, é uma expectativa que a pessoa possa participar de forma colaborativa com o gerenciamento do próprio trabalho. Outra expectativa, acesso à capacitação e recapacitação, tá? Recapacitação é uma palavra que a gente não tem no nosso vocabulário, né? Então se usa muito reskilling, né? Skilling e reskilling, né? Então, o que acontece? Outro conceito que surge aqui é o upskilling, né? Que é a ideia de treinar, se capacitar, se recapacitar e se elevar o nível de capacitação em termos de habilidade. Sintetizando, aqui a gente está falando em liberdade, bem-estar e desenvolvimento, é isso que as pessoas estão buscando.
Os empregadores, por sua vez, o que eles buscam como expectativa? Gerenciamento das incertezas do RH, tá? Melhoramento da agilidade de negócios. Aqui nós estamos falando da Business Agility, é o quê? É a implementação cada vez maior da transformação digital, tá, pessoal? Então, quer dizer, a gente tem que cada vez mais fazer com que os negócios sejam ágeis para poder se adaptar com mais facilidade às diversas situações que o mercado hoje impõe. Estamos falando aqui de um lado de adaptação, mas também com um certo nível de resiliência das empresas. Melhor e mais rápido acesso a talento, sim, é uma grande dificuldade. Entregas em diversidade, equidade e inclusão, sim, é um tema que volta sempre a aparecer. E por último aqui, construindo habilidades e competências críticas. Quais são as palavras-chave em termos de expectativas para os empregadores? Resiliência, gestão de mudanças e lucro. Para terminar, gente, aqui, 10 regras douradas para fortalecer a resiliência da força de trabalho. Tá? Aqui já tem um mapinha que talvez dê para se seguir no sentido de adequar as nossas empresas a esses movimentos que a gente tem observado e que são evidenciados por esses estudos que eu compartilhei com vocês. Número 1, comece a escutar realmente os seus empregados, tá, gente? Então, sim, usar ferramentas que possam permitir a gente extrair essas informações das pessoas e ter visões mais claras do que as pessoas realmente pensam da empresa e o que elas buscam. 2, construa uma cultura de aprendizagem contínua, sem sombra de dúvida, não somente porque a gente tem essa escassez de talentos, mas o conhecimento que se tem hoje, a capacitação que tem hoje não garante o dia seguinte, a gente tem que estar em constante movimento. Atue na experiência do colaborador, desde a contratação ao desligamento. Então nós estamos falando aqui de jornada do colaborador e ter uma atuação efetiva na experiência desse colaborador na relação dele com a sua empresa. Recomprometa-se com diversidade, equidade e inclusão. Sim, isso é importante. É importante ter o espaço para as pessoas diferentes poderem ser e existir da maneira que elas possam escolher fazer isso, certo? E elas vão trazer talentos que muitas vezes faltam às empresas. Construa uma estratégia de força de trabalho ágil integrada. Então, a nossa estratégia de força de trabalho ágil, ela tem que ser integrada com os diversos movimentos e tem que garantir necessariamente que ela se desenvolva continuamente, seja algo vivo. Implante a tecnologia digital, aquilo que eu falei antes, por quê? Porque no nível de jornada e engajamento, cada vez mais nós vamos ter ferramentas, nós estamos falando que em breve a gente vai ter realidade aumentada, tanto em nível de capacitação, mas quanto em nível de experiência, a gente vai ter o uso da inteligência artificial, então quer dizer, já temos hoje, vamos ter cada vez mais ferramentas tecnológicas que vão ajudar as empresas nesse esforço. Fundamental, número 7. Teste seu próprio processo de recrutamento, porque às vezes você, ao invés de atrair os talentos, você está assustando, certo? 8. Priorize o seu analytics de RH. Todo RH hoje tem que ser um expert em analytics. O que quer dizer isso? Usar dados, analisar, sabe? Se antes a gente falou escutar realmente seus empregados, você tem que coletar informações. E existem informações que podem ser extraídas direto de banco de dados, mas tem informações que devem ser extraídas pela coleta de dados na relação direta com as pessoas. Então, por isso que aqui é importantíssimo a atenção com os números, com os dashboards que você tem, que permitem você ver o que está acontecendo na sua empresa. 9. Monitore e continue melhorando seu employer brand. Você é uma marca que emprega bem, você é uma marca bem vista como empregadora, você tem que trabalhar a sua marca como uma marca forte no sentido de empregar pessoas e talentos, tá? Então tem que trabalhar isso, gente, tem que trabalhar mesmo, tanto para o público interno quanto para o público externo. E 10 e último, não se esqueça de cultivar as condições e o conteúdo do trabalho. Gente, talvez seja o mais importante de todos. É por último, mas não em último lugar. Sim, é fundamental que as condições que as pessoas vivem o seu dia a dia sejam condições saudáveis, seguras, humanas, né, que permitam o seu desenvolvimento e que o conteúdo do trabalho seja um conteúdo que permita que as pessoas se desenvolvam de fato. Então é isso, gente. Essa era a minha mensagem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Fernando. E um bom dia do cliente para todos vocês. RH, as novidades não param. E além disso, tudo que você trouxe, o nosso time reuniu outros temas que rolaram no Conar e compilou em um e-book exclusivo, que está no link enviado agora mesmo aqui no chat. Neste mesmo link,
estão todas as palestras liberadas pelos palestrantes nos 2 dias. E fiquem atentos que na próxima semana vamos enviar um e-mail com todas as gravações autorizadas e conteúdos para vocês. Bem, agora chegou mais um momento tão aguardado. Por muito tempo, os nossos times se aprofundaram no desenvolvimento de novos produtos e serviços para entregar o que há de mais inovador para o RH, sempre ouvindo as necessidades dos nossos clientes. Hoje, chega o momento de apresentar o que produzimos. E por isso, eu convido o nosso diretor Gustavo Casarotto para fazer as honras. Gustavo, é com você. Ótimo, muito bom estar aqui, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos e vamos falar agora mais na prática, né? Quando a gente falamos de produtos, falamos de como pegar um pouco dessa teoria de humanização, de novos conceitos na área de gestão de pessoas, o que tem de novo no mundo e dar ferramentas para que as empresas consigam realmente trabalhar esse conteúdo no seu dia a dia. Então, né, vim aqui para conversar sobre como estamos reescrevendo o futuro do RH, trazer produtos novos, inteligência artificial e tecnologias de impacto para a gestão de pessoas. E nesse sentido, preciso começar me apresentando, né? Meu nome então é Gustavo Casarotto, eu sou especialista em inovação e gestão de pessoas aqui, tenho mais de 25 anos de metadados, sou responsável por toda a área de produto e tecnologia aqui da empresa. Eu sou pai também, né? Praticante de calistenia e aprendiz compulsivo, apaixonado por performance, times autogerenciáveis, inovação e tecnologia. E tem como objetivo de vida criar continuamente ambientes onde as pessoas possam ser felizes, entregar resultados e se tornar a melhor versão delas mesmas. Que eu acredito que seja um propósito de vida muito bacana para se viver. Calistenia, antes que alguém me pergunte, não é uma religião, são exercícios com o peso do corpo. Já me perguntaram alguma vez se isso é uma religião? Eu disse, não, são exercícios com o peso do corpo. Eu sou um cara muito disciplinado em relação a exercícios físicos também. E eu quero trabalhar com vocês e falar para vocês sobre uma nova metadados. E essa nova metadados, nesse ano, tem 3 grandes novidades. Em primeiro lugar, o Flow, que é um produto principalmente para departamento pessoal e área de segurança do trabalho, onde ele é extremamente robusto, focado em trabalhar dados históricos, calcular folha de pagamento, ponto, benefícios e fazer toda a gestão de saúde e segurança da empresa. Temos aí ao lado dele o Vibe, que o Vibe eu diria que ele é a grande inovação da metadados, principalmente na área de gestão de pessoas. Aquelas questões que foram trabalhadas ali pelo Robledo anteriormente estão contidas no Vibe. Uma plataforma para a gente poder humanizar essa gestão, trabalhar, né, uma gestão de carreira muito eficiente, começando pela parte de escutar os colaboradores, né, colocando o líder no papel dele de verdade, tornando a atividade do líder mais simples também e todo o processo mais humano, bem como toda a gestão do reconhecimento humano também. Só que o Vibe não é só isso, ele não é um produto de gestão de pessoas. A ideia dele é que ele seja um portal only one para todos os colaboradores e gestores da empresa. Quer dizer que se eu sou um colaborador ou um gestor e eu preciso interagir com o RH ou com as ferramentas de gestão de pessoas, eu não vou precisar ter 1, 2 ou 3 ferramentas diferentes. Eu vou conseguir fazer isso tudo no mesmo lugar usando o Vibe. Inclusive, cumprir com as tarefas administrativas, como ponto, férias, assinatura eletrônica de documentos, bem como toda a gestão de pessoas, desenvolvimento humano, reconhecimento e assim por diante. E temos a novidade do FitFlex, que ele acabou se originando da compra que a Metadados fez de uma empresa chamada Feedlover, uma startup que trabalhava em benefícios flexíveis, e aí transformamos ela no FitFlex e lançamos o FitFlex no Conarme. Então, temos uma solução onde os colaboradores podem receber benefícios através de um cartão Master para, né, ser aceito em praticamente qualquer lugar para alimentação, refeição, transporte e assim por diante. Acredito que essa seja a grande base dessa nova fase da Metadados. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui um pouquinho da cara desses produtos e o que eles têm de interessante, né? Vamos para a prática. Se eu pegar o Flow aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou entrar aqui no cadastro de empresas, a gente já consegue dar uma olhada na interface do produto e a gente já consegue ver que praticamente todos os cadastros têm históricos. Ao mesmo tempo, eu não preciso
sair de uma empresa para editar outra, eu posso editar vários listas ao mesmo tempo, posso abrir aqui um cadastro simples de pessoas, nesse cadastro de pessoas pode ver que eu continuo editando empresas e pessoas ao mesmo tempo, tenho aqui todas as informações de pessoas do jeito que eu preciso realmente para atender toda a legislação trabalhista e social e assim por diante. Não só isso, a gente tem também uma possibilidade, quando eu entro num cadastro de contratos, por exemplo, de trocar a exibição, e no momento que eu tenho uma exibição personalizada, eu troco os dados na tela, do formato que eu quiser, eu consigo personalizar todas as colunas dessas visões do jeito que eu quero, além de ter histórico, alteração contratual de todos os contratos. O produto também tem uma integração nativa com o Excel. Então, qualquer tela tem esse botão exportar para Excel, onde ele gera esse Excel aqui com os dados do jeito que foi personalizado. Ele respeita todas as personalizações e gera os dados para cá, tornando praticamente um produto 100% integrado ao Excel em qualquer tela. Vou mostrar para vocês também um pouquinho da folha de pagamento, a parte de fórmulas de cálculo. Então, nós temos um produto com fórmulas de cálculo que tem histórico. Isso significa que eu consigo calcular uma folha de pagamento do mês anterior com uma fórmula e do mês atual de outra juntos, se eu tiver alguma mudança em relação àquele período. E aqui eu tenho um desenvolvimento de fórmulas de cálculo, onde a gente consegue ler a fórmula, ver o que ela está fazendo e tem toda uma interface aqui para que a gente consiga estar montando ou mexendo nessas fórmulas de uma maneira muito mais simples e fácil de usar. Mas não é só isso, o produto tem uma integração muito forte também com ponto. E aqui no ponto, a gente tem também, para dar um gostinho, né, a própria tela de acerto de ponto, para vocês verem também como é simples e fácil de usar e como isso pode ajudar muito o RH no dia a dia para poder fechar o ponto, né, que é uma tarefa realmente bastante chata, né, de se conseguir fazer todos os meses. O produto está muito voltado a trabalhar com dados, então quando nós temos as consultas, a gente tem visões de dados onde a gente junta informações de vários lugares diferentes, uma visão única, e aqui a gente consegue inclusive agrupar. Então estou pegando aqui um resumo de folha, agrupado por salário-doença, por exemplo, onde eu consigo ver todas as pessoas que têm salário-doença, eu consigo, na hora, gerar um relatório dinâmico com os dados que estão em tela, ou mesmo exportar para Excel da mesma forma com que fizemos antes com os dados contratuais, a gente consegue ver essa informação aqui pronta, tá? Assim, é um produto realmente muito poderoso para trabalhar de forma personalizada, quer dizer, a gente consegue personalizar muita coisa com o próprio produto, sem necessidade de customizar na área de desenvolvimento de software. Aqui temos também alguns exemplos de relatórios e documentos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, né, de um aviso de férias coletivo de funcionários. Então, eu mandei emitir aqui de um determinado mês, né, vieram aqui esses 2 registros, mas eu não gostei desse documento, quero modificar ele. Então, nós incorporamos ao Flow um editor de documentos extremamente poderoso, onde a gente praticamente pode criar qualquer documento a partir dele no formato que for necessário. É legal ver aqui também que já temos a parte de benefícios pronta também, né, com os convênios de saúde, transporte, alimentação. Toda a parte de saúde e segurança do trabalho também já está pronta, principalmente para a indústria que usa e tem essas normas de segurança. E acredito que seja um produto bastante completo e que atende muito às necessidades do RH de trabalhar com dados o tempo inteiro e transformar muito daqueles cadastros em inteligência. Mas não é só isso, temos o Vibe aqui. Então, o Vibe, como eu tinha comentado para vocês, ele é um produto na área de gestão de pessoas. E o que eu acho muito interessante agora, eu vou começar pela parte do portal. E o portal é um módulo que ele trabalha todas as atividades integradas ao DP, que aqui pode ser o Flow, mas a gente pode integrar também com outros sistemas. E no caso do gestor, que atividades ele tem de portal que ele precisa fazer? Normalmente, ele tem aumento salarial, ele pode vir aqui, a gente pode criar solicitações infinitas e personalizadas para que os gestores possam fazer solicitações para o RH. Ele tem essa interface realmente muito bonita, onde ele consegue, e muito simples de usar, onde ele consegue verificar todas as solicitações que ele tem que fazer, as aprovações, as execuções, consegue fazer aprovações coletivas e consegue também fazer uma gestão de férias espetacular, tá? Ele nunca mais vai precisar usar um Excel para fazer gestão de férias separado, porque ele consegue fazer tudo isso aqui com essa interface muito simples e fácil de usar. Aqui temos uma visão do colaborador. O colaborador também tem as opções dele de fazer acerto de ponto, principalmente, ou de abrir solicitações da mesma forma que o gestor também pode, né? Cada um dentro das suas possibilidades.
temos a opção aqui na gestão do ponto, que é muito legal, de mostrar o que está pendente, para direcionar os colaboradores a realmente preencher aquilo que está faltando, para não deixar nenhuma pendência em aberto. Ele consegue ver todos os históricos de acerto que ele solicitou de ponto. Isso aqui tem níveis de aprovação, onde o gerente pode aprovar e cai direto no ponto e já sai calculado o ponto. Tá? Aqui também temos um visualizador de documentos para recibos de pagamentos, pesos de ponto, comprovante de rendimentos, para que todos os documentos que o colaborador e o gestor possam ver, eles possam acessar por aqui, bem como a própria assinatura eletrônica de documentos dentro do Vibe. Mas não é só isso, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E eu acredito que aqui é onde nós temos um descolamento das ferramentas que estão disponíveis no mercado hoje para fazer gestão de pessoas. Porque no momento que saiu a inteligência artificial, nós já percebemos que o mundo mudou. E mudou demais. Né? E a gente está recém começando essa mudança. É algo tão importante quanto a criação do Google, quanto a criação do smartphone, e talvez até agora com a inteligência artificial. A gente viu negócios como o iFood e Uber que só surgiram porque alguém inventou o smartphone primeiro. E agora, com a inteligência artificial, a gente vai ver um monte de produtos ou negócios novos surgindo que antes eram impossíveis de serem feitos porque não existia inteligência artificial. E o que a gente está fazendo agora é um produto de gestão de pessoas que incorpora inteligência artificial para se tornar um co-pilot do líder, onde o humano continua tomando a decisão final, mas ele usa uma base de inteligência artificial para fazer aquele trabalho técnico, que sem inteligência artificial demandariam, sei lá, centenas de horas de treinamento de liderança da sua empresa. E como nem todo mundo tem treinamento de liderança, nem todo mundo fez MBA em liderança, como gerente de posto de gasolina, um supervisor de fábrica, de chão de fábrica, como é que a gente democratiza essas ferramentas técnicas para que elas sejam escaláveis para todo mundo? Através da inteligência artificial. E eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, que vocês já vão verificar que dentro de uma conversa de carreira, vou começar, e a conversa de carreira, vocês vão ver um modelo que não existe no mundo hoje. É um modelo que nós criamos com base, obviamente, em teorias existentes, mas não que ferramentas tenham interpretado essas teorias existentes e colocados nesse formato. Mas é um formato onde a gente já começa priorizando e ouvindo o colaborador. Vamos lá, então, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um designer, tá? Esse designer, ele tem como objetivos pessoais profissionais de longo prazo se tornar um designer sênior e ter um filho. Então, é muito legal, a gente pergunta os objetivos para as pessoas e, nesse momento, eu peço para a inteligência artificial sugerir as competências. E aí, olha só que incrível, ele sugere que competências a pessoa precisaria desenvolver para chegar aonde ela quer chegar. Inclusive, ele dá justificativas. O que é legal na gestão do tempo é que ele diz assim, ó, se você planeja ter um filho, a gestão do tempo será mais crucial ainda para equilibrar suas responsabilidades. Então, de repente, é algo que tu precisaria desenvolver para chegar onde você quer chegar, independente se for profissional ou não. No momento que a gente traz essas competências para cá, eu tenho aqui um exemplo com uma competência chamada inovação, que eu tenho em fase de aplicação, que eu tenho que aplicar ela no ambiente de trabalho. Eu peço para ela também sugerir ideias de como eu posso aplicar essa competência para aprender. O que eu posso fazer para aprender? Porque não é só estudar, eu tenho que aplicar, eu tenho que treinar, eu tenho que praticar. Então a gente coloca aqui em inglês, por exemplo, manda ele gerar ideias, e ele gera aqui algumas ideias de como eu posso aprender inglês, ou contratar um professor, disponibilizar um programa de aprendizado online, conversações de inglês durante o horário de trabalho. Eu seleciono aquelas ideias que fazem sentido para mim e eu trago e monto um PDI num formato que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Realmente extremamente diferenciado e completamente baseado em inteligência artificial. Mas não é só isso. A gente estende a inteligência artificial para feedbacks entre pares também. Então, vocês imaginem que qualquer pessoa pode dar qualquer feedback para qualquer pessoa na tua empresa. E aqui eu vou pegar aqui, vou dar um feedback para a Alessandra, um feedback de melhoria, né, que posso dar um elogio também, e estou pegando uma situação onde ela esqueceu de dar um retorno ao cliente, o cliente reclamou com razão, a equipe ficou parecendo incompetente e nós demos uma sugestão para ela se tornar uma pessoa mais organizada. E eu posso escrever aquilo ali de qualquer jeito, tá? E eu peço para a IA gerar o texto baseado em comunicação não violenta para que aquela pessoa do outro lado receba da melhor forma possível aquilo que eu quis dizer. Isso é muito legal, porque a gente já percebeu que muitas dessas ferramentas tradicionais de feedback aberto, elas não são necessariamente muito usadas ou engajadas, com alto nível de engajamento da empresa, porque às vezes as pessoas elas não sabem escrever e elas têm medo de serem mal interpretadas.
Nesse sentido, a IA escreve para você e a gente começa a eliminar algumas barreiras para que o feedback realmente comece a acontecer. Obviamente que a gente já está fazendo uma versão 2, a gente vai conseguir, inclusive, sugerir competências que a pessoa precisaria desenvolver para melhorar esse comportamento que ela teve nesse momento que ela recebeu o feedback. E vamos atrelar isso à próxima conversa de carreira. Então, as coisas estão andando com a IA realmente incorporada no produto inteiro. E eu quero dizer para vocês assim, o que ainda está por vir. Então, dá um pouquinho da nossa visão para 2024 também, né? Já está quase ali 2024 e é legal vocês entenderem o que a gente está fazendo para a gente ter isso. Então, em relação ao roadmap do Flow, nós vamos trabalhar muito forte num migrador, né, dos dados do CIR, que é o nosso sistema atual legado, para o Flow, para que os nossos clientes da nossa base também possam, né, usar o Flow, né, migrar os dados e começar a usar o Flow de verdade. E a gente ainda colocou no mercado, em primeiro lugar, para clientes externos, onde a gente faz uma migração bem menor da base de dados, né, só com alguns cadastros básicos, mas os clientes da nossa base a gente quer migrar os cadastros completos. O Meta Setup, ele é um produto interno e a ideia que nós temos em relação a ele é que quando ocorre um acordo coletivo, como um Metal Mecânico Caxias do Sul, Professores Porto Alegre, coisa assim, às vezes a gente tem 70, 80 clientes que respondem pelo mesmo acordo coletivo. Isso, toda vez que ele ocorre, que tem uma mudança no cálculo da folha, por exemplo, ou de ponto, eu preciso de um consultor, né, para apoiar esses 80 clientes para fazer essa atualização desses cálculos de dissídio. No momento que nós implementarmos o Meta Setup, a gente vai poder fazer esse cálculo dessa alteração de dissídio uma vez só dentro do Meta Setup e esses 80 clientes vão poder fazer um download dessa fórmula, essa atualização, fazer os seus cálculos de diferença de dissídio e já sair usando, sem a necessidade de ter um consultor para fazer essas atualizações daqui para frente também. E óbvio, temos dois produtos que nós já temos nosso produto legado e vamos levar para o Flow, que é o treinamento e desenvolvimento e o modo de remuneração também, de cargos e salários, né, para que a gente consiga enquadrar as remunerações em patamares justos. No roadmap do Vibe, agora nós vamos trabalhar OKRs one-on-one com IA. As conversas 1 para 1, agora, a gente já está trabalhando em gravação de áudio e transcrição e resumo da conversa só através do áudio com IA. Então, se eu tiver uma conversa 1 para 1 com um colaborador meu, eu só pego o celular do lado, ponho gravar, terminou a conversa, ele já está o resumo pronto, eu não preciso perder tempo digitando um resumo da nossa conversa ali na hora, e eu posso me focar completamente a atenção nessa conversa que eu tenho com o colaborador, sem ter que ficar interrompendo, peraí que eu vou registrar alguma coisa aqui. A IA vai fazer esse trabalho para a gente. E os OKRs também, nós vamos ver um modo de OKRs também completamente baseado em IA, mas isso ainda teremos surpresas ainda pela frente do que nós vamos fazer com a IA dentro dos OKRs. Vamos trabalhar muito mais forte também no Only One, que é trazer todas as tarefas de RH o máximo possível para dentro do Vibe. E vamos, provavelmente, já no início do ano que vem, já trazer a parte da Skill, que é do nosso produto de recrutamento e seleção, que também tem inteligência artificial, para que o pessoal possa abrir e acompanhar todas as vagas por dentro do Vibe. E o FeedFlex também, onde os próprios colaboradores vão poder bloquear cartão, ativar cartão, consultar extratos, essas coisas todas, por dentro do Vibe, sem a necessidade de um aplicativo à parte para controlar benefícios flexíveis, ou seja, tudo no mesmo lugar. Então, gente, esse aqui é um novo RH, né? Uma experiência incrível, um ambiente Only One, 100% web e SaaS, e com muita inteligência artificial. O que a gente está fazendo com inteligência artificial realmente é inovador, é diferente. A gente já percebeu que o nosso produto tem esse diferencial muito forte no mercado, e nós estamos apostando nisso, por quê? Porque no momento que a IA surge, todas aquelas práticas que nós tínhamos, gestão por competências e tal, elas começam gradativamente a cair em desuso, porque a inteligência artificial pode criar um novo mundo em relação a isso daqui para frente, com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, né, e levando as pessoas realmente e as empresas para outro patamar. Bom, gente, espero que tenham gostado, me diverti muito aqui com esse evento, que não acabou ainda, né? Mas até o momento me diverti muito, estou muito feliz de estar podendo compartilhar tudo isso com vocês. Os meus contatos estão aí na tela, fiquem bem à vontade para entrar em contato comigo,
né, nas redes sociais, trocar uma ideia, se tiver alguma dúvida, que eu adoro sentar, conversar, responder. Fico bem feliz com tudo isso. Certo? Então, gente, muito obrigado. Valeu. E passa a bola aí. Toca lá, Fernando. Beijo. Coração para vocês aí. Muito bom, Gustavo. Realmente é um novo momento para Metadados e para todos os nossos clientes. É a inovação que nos move, transformando as organizações em lugares melhores para se viver e trabalhar. Obrigado, Gustavo e Robledo, por estas construções.